A mensagem de hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versos 3 ao verso 42. Jesus, ao sair de Jerusalém, rumo para Galiléia, ele teve um encontro aqui com essa mulher. Havia dois caminhos, na realidade, que se podia fazer até a Galiléia. Um caminho era mais longo e outro caminho era mais curto. O caminho mais longo era feito pelos judeus. Passava então pelo Vale do Jordão e evitava passar pela província da Samaria, porque os judeus odiavam os samaritanos. E havia também um certo preconceito racial e religioso na época para com esse povo. Então eles faziam o caminho mais longo. Mas Jesus e seus discípulos, eles fizeram um caminho mais curto. E nesse caminho mais curto, saindo de Jerusalém, rumo a Galiléia, havia uma estrada onde se passava pela província de Samaria. Então Jesus saiu com seus discípulos de Jerusalém e chegou então a essa província, a uma cidade chamada Sicar. E é isso que diz a palavra de Deus, porque no capítulo 4, a partir do verso 3, diz que Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, diz o verso 4. Então Jesus não fez essa viagem à toa ou simplesmente por viajar. Jesus tinha um propósito ao passar por aquele lugar. Ao ler o livro de 2 Reis, capítulo 17, do versículo 29 ao 31, nós encontramos o motivo pelo qual os judeus não passavam por aquele local. Nós encontramos que ali havia muita idolatria e havia também o culto a outros deuses. Então eles evitavam ao máximo passar por ali. E por que então a palavra de Deus diz que era necessário Jesus passar por aquela província? Se você ler o livro de Oséias, no capítulo 2, dos versos 16 ao 20, você vai encontrar que ali é anunciada a conversão de Samaria. Então, há uma profecia no livro de Oséias, havia uma profecia já no livro de Oséias, que anunciava a conversão daquela província. Jesus já conhecia o passado dessa mulher. E ele também sabia que a necessidade dessa mulher não era física, mas era espiritual. Devido às formas de culto que se praticavam ali naquele local e que geravam uma certa imoralidade, orgias relacionadas e ligadas a religiões pagãs e a templos pagãos que haviam naquela localidade. O culto a Baal era muito frequente ali, naquele momento. E a palavra Baal significa marido. Então, biblicamente, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, é uma aliança de casamento. E em contrafação, o inimigo de Deus também, ao incentivar a idolatria, ele acaba fazendo uma aliança de casamento com outros deuses, deuses pagãos. Então o culto a Baal, ele era praticado no momento. E o nome Baal significa marido. Mas como isso veio acontecer ali com os samaritanos? Então os judeus, eles explicavam a origem do povo samaritano pela imigração forçada de 5 povoações
pagãs, simbolizadas por 5 maridos. Esses maridos de quem Jesus está falando aqui, no versículo 18, eles não são maridos literais, eles são maridos simbólicos. Eles representam as 5 povoações pagãs, ou as 5 entidades, 5 deuses, que pelo menos havia ali naquela região. Essa mulher, a mulher samaritana, ela era pecadora, e ela estava vivendo em pecado aberto. E isso fazia então com que ela tivesse vergonha das outras pessoas. Mas Jesus, naquele momento, fez uma promessa a ela. Jesus disse para ela que ela poderia usufruir de um outro tipo de água, da água viva. A água viva é representada pela alegria e esperança do Evangelho. A água viva é a revelação da graça de Jesus em sua palavra, seu espírito e seu ensino. Portanto, também ela é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, aquela mulher necessitaria de um conhecimento agora para ser uma nova criatura, transformada pelo poder do Espírito. Mas eu quero dizer que aqui no verso 16, que diz: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Este chama, do verbo chamar, ele provém de uma palavra grega, porque o Novo Testamento não foi escrito em português. O Novo Testamento foi escrito em grego, a língua original grega. E por trás dessa palavra, há uma palavra grega que denota a ideia de invocação. Essa palavra, por trás de chamar, do grego é phoneson, que significa não só chamar, mas invocar. Então Jesus disse naquele momento àquela mulher, vai, invoca, chama o teu marido e vem cá. E esse marido, na realidade, não é literal. Ele representava um deus idólatra que ela estava adorando naquele momento, cuja adoração também tinha trazido várias consequências morais ali para a sua vida. A palavra grega phoné significa som. E a palavra grega tele, para ilustrar aqui, significa longe, da onde surgiu a palavra telefone. Ou seja, o som, a voz, a distância. Eu vou ler aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, o Salmo 115, do verso 2 ao verso 7. O Salmo 115 é um convite à adoração. Então a Bíblia diz o seguinte: por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses, deuses em minúsculo, das outras nações, são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Percebeu agora? Está implícito aqui a questão da visão, a questão da audição, a questão do olfato e a questão do tato, ou seja, dos sentidos de comunicação. Aquela mulher estava adorando a deuses que não se comunicavam. Eram deuses mortos, deuses pagãos.
Eles não interagiam ali com aquele povo, com aquela nação idólatra. Deuses que não veem, deuses que não ouvem, deuses que não cheiram e deuses que não apalpam. Então Jesus explica àquela mulher o que era a verdadeira adoração e mostra a ele que ele mesmo era a água viva, a água da vida. E no verso 29 do capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher ela ficou tão impressionada que ela diz o seguinte: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, o testemunho daquela mulher foi um testemunho missionário. E as pessoas da cidade saíram então e foram até aquele poço, onde puderam ouvir um pouco mais daquilo que Jesus tinha para dizer. E após isso, Jesus foi convidado a permanecer 2 dias ali naquele local. E ficou mostrando a eles a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, a verdade sobre essa questão durante 2 dias. E nós tivemos então a conversão de Samaria. Eu quero finalizar lendo o verso 39 e o verso 42. O verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. E o verso 42: e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido o som, temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem.